De volta e agora vamos falar de saúde. Ontem, durante a premiação do Oscar, houve momentos de animosidades entre dois participantes, o ator Will Smith e o humorista Chris Rock. Chris fez piada sobre a esposa do Will. O comentário se referia à falta de cabelos da esposa do Will Smith, que atualmente sofre com um problema autoimune, a alopécia. Uma das maiores consequências da alopécia é a perda de cabelo. Nós vamos falar hoje sobre essa condição. Para saber mais sobre esse problema, como prevenir e até mesmo buscar o tratamento correto, convidamos a dermatologista Fabiane Brenner, que é coordenadora do Departamento de Cabelos e Unhas da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Doutora, obrigada por estar aqui conosco. Boa noite. Boa noite, Darcy. Prazer estar aqui. Prazer para a gente também. Bom, para a gente começar, me explica o que é a alopécia. É uma doença, uma condição? Como a gente pode caracterizar ela de fato? Quais são as causas, inclusive? A alopécia, basicamente, se refere à perda de pelos e cabelos. E existem diversas formas de alopécias. A alopécia que a gente está falando aqui, no caso, é a alopécia areata. E ela é uma doença autoimune, então ela é causada por um processo inflamatório na saída do pelo, que faz com que o cabelo caia em falhas no couro cabeludo. Tá, e como é feito o diagnóstico da alopécia? Ela costuma atingir mais mulheres ou homens e em qual faixa etária? Ela pode acometer qualquer idade e igualmente homens e mulheres. E ela pode iniciar muitas vezes na infância, então daí é a preocupação que muitas vezes acontece. Normalmente o diagnóstico é feito por uma queda súbita, e é isso que é tão agressivo nessa forma de alopécia, diferente da calvície, por exemplo, que é uma alopécia lenta e progressiva. A alopécia areata, ela faz uma área bem localizada, bem delimitada, de queda súbita no couro cabeludo. Chama atenção porque o paciente não percebe nenhuma dor, nenhuma coceira no local da lesão e imediatamente após percebe tufos de cabelo caindo nas suas mãos. Certo. Ela é contagiosa ou existem outras manifestações além da queda de cabelos? Não, ela não é contagiosa, mas muitas vezes ela pode estar associada a outras doenças autoimunes. Então, o grupo de doenças autoimunes é um grupo grande de doenças que não acometem só a pele, podem acometer, por exemplo, tireoide, estômago, vitiligo na pele. Então, outras partes do corpo podem estar relacionadas, né, com doenças autoimunes como essa. Então, muitas vezes o diagnóstico da alopecia areata aparece como um sinal para outras doenças autoimunes. Doutora, a gente sabe como o cabelo afeta a autoestima, principalmente das mulheres, né? Qual é o tratamento, qual tratamento é feito, né, para minimizar essas quedas de cabelo e promover a saúde de quem sofre com esse problema? Diversas são as opções de tratamento e eu costumo dizer que sempre que a gente tem diversas opções é porque nenhuma delas é excelente. E muitas vezes a indicação do tratamento adequado passa por uma avaliação do dermatologista correta para identificar qual é a melhor opção de tratamento para aquele paciente. O tratamento em geral, nas formas mais localizadas, envolvem soluções ou até injeções intralesionais. Mas nas formas mais extensas, como no caso, na questão aqui, né, que a gente está conversando, como nessa paciente, provavelmente ela precisa de tratamentos mais agressivos, que vão envolver medicamentos de tomar com efeito anti-inflamatório, imunossupressor ou imunorregulador, para que o cabelo possa voltar a crescer. Mas essa é uma boa notícia, o cabelo sempre pode voltar a crescer nessa forma de alopecia. Que bom, então é reversível essa questão. Exatamente. Agora, tem como prevenir isso? Muitos pacientes que têm história de alopecia areata já sabem que tem alopecia areata, procuram a gente antes mesmo ou nos primeiros sintomas para evitar surtos. Mas ela não é totalmente previsível. Então, mesmo nos pacientes que já conhecem a doença, mesmo nos pacientes em tratamento, muitas vezes a gente ainda percebe queda e por isso a gente chama de doença crônica, né? É uma doença que a gente vai precisar de um bom acompanhamento ao longo da vida desse paciente, porque ele pode ter outros surtos que podem ser maiores ou menores
mas acometendo sempre os folículos, aí a queda de cabelo, às vezes de sobrancelha, de barba, pelos do corpo, podem estar associados. Caso a pessoa não apresente ainda a queda do cabelo, tem como identificar através de exames se ela vai ter a alopécia? Ou que ela já tenha? Neste caso, na alopecia areata, não tem um exame de investigação que determine se ela vai ter alopecia. A alopecia areata acomete mais ou menos 1% da população. Então, apesar dela não ser extremamente frequente, ela é relativamente frequente no nosso grupo, né? Se você imaginar que é 1 a cada 100 pessoas. E estes pacientes, então, eles têm uma característica genética, uma tendência genética para desenvolver a alopecia areata. Mas nem todos os pacientes que têm esse marcador genético vão desenvolvê-la. Então, muitas vezes eu preciso de um terreno fértil, um paciente com chance de ter alopecia areata e um evento do meio. E eu imagino que por isso que muitas vezes por trás, né, de um couro cabeludo raspado tem uma história e um problema a ser resolvido e um estresse no momento que a gente precisa identificar. Gente, vale a pena ressaltar aqui a importância da gente ter respeito por alguém que apresenta um quadro assim, buscarmos dar apoio emocional e acolhimento em vez de fazer algum tipo de piada e comparações. Doutora, muito obrigada, Deus abençoe, tá? Obrigada por ter aceitado o nosso convite e esclarecer aqui pra gente. Uma boa noite, obrigada eu. Boa noite.